E é o cara que, como eu disse, faz o gol que vale 3 pontos. Cara. Vários jogos o São Paulo ganha apertado, 1-0 gol do Luciano. 1-0 gol do Luciano. Então, ontem de novo foi assim, né? Ele sai do banco, faz o gol, vai lá, comemora com o Crespo, que eu achei interessante também, né? Como o Mauro falou, a gente estava lá no Morumbi ontem, a cobertura, depois foi para a coletiva muito boa do Crespo também, a gente vai ouvir alguma coisa aí daqui a pouco, os trechos e tal, mas a coletiva muito boa, muito lúcido sobre o momento vivido pela instituição, sobre os problemas que ele tem para montar o time, poucos jogadores, muitos voltando de lesões graves, outros sendo incorporados como contratações, e para mim a cereja no topo do bolo é a resposta ao empresário do Lucas Moura. Porque o São Paulo já tem um ambiente muito tumultuado para a gente de fora querer ficar tumultuando também, porque um não joga, o outro não joga, o outro não é titular no começo. Os jogadores, todos os jogadores do empresário do Lucas foram titulares ontem, do empresário que fez a reclamação foram titulares ontem. Pablo Maia, Wendel e Lucas, se não me engano, né? Se não me falha a memória, são esses jogadores, peço desculpa se eu estiver me equivocando aqui com algum nome. E nenhum deles foi destaque do time. Quem foi destaque foi o Luciano. Então, muita gente fala muita coisa e tenta tumultuar, atrapalhar um ambiente que já é muito tumultuado. E acho que o Crespo foi muito bem. Empresário fala com empresário, protagonista fala com protagonista. Se o jogador tiver algum problema, vai lá e reclama com o treinador, vai lá e fala com o treinador, por que eu não jogo? Pede uma explicação. Não tem problema, é uma conversa entre profissionais e ele vai ter as explicações. Ó, você não está sendo titular por isso, por aquilo. Agora, ficar postando mensagenzinha na rede social para tentar ganhar na marra vaga para o seu cliente no time titular, isso não dá. Então o Crespo foi muito bem na entrevista coletiva ontem, principalmente nesse ponto. Até fez uma analogia com a bandeira do Brasil, né? Ele pergunta, o que está escrito na bandeira do Brasil? Ordem e progresso. Ele fala, então é isso, é ordem para progredir. E é isso que ele, num caos total, vai tentando fazer. Não, e o empresário que solta essa publicação pensa o quê? Que o técnico acompanhou lá e falou, então beleza, vou escalar aí os seus jogadores, pode deixar, tá tranquilo. Então ele tá pedindo agora. Agora que eu vou colocar para jogar, não tem jeito. E nós temos aqui a publicação do empresário, do Lucas Moura. Nós temos também a declaração do Hernan Crespo. A gente pode começar pelo post do empresário do Lucas, aí depois a gente coloca o Crespo, né? Uhum. Os dois lados aqui. Nós temos os dois lados, aí o empresário... Vamos ter uma hora. Vamos ter uma hora. Em algum momento teremos. Vai entrar. Fábio Piperno, então comentando sobre o jogo, São Paulo que voltou a jogar no Morumbi depois de 82 dias, não é, Piperno? A última vez que pisou lá foi contra o Bahia. O Bahia do Rogério Ceni. Coisas da gestão Júlio Casares. São Paulo venceu aquele jogo. Vários shows. O Oasis, a Dua Lipa foi um espetáculo. Imagine Dragons já nem tanto. E qual que era o outro? Foi Shakira. A Shakira foi o. A Shakira foi o show do. Shakira foi o show dos. O show dos camarotes. Né? Exato. Shakira, Dua Lipa, o Ace foram 4 shows. O Imagine Dragons. Esses 4 shows. Só Shakira então. Belos shows, tá? Casa de show, né? O futebol ficou em segunda. Só não precisava ter falado aquela bobagem. Nós não alugamos o nosso estádio. Pô, São Paulo recebeu o Queen em 81. São Paulo recebeu o Kiss em 83. Recebeu o Hollywood Rock. Estávamos lá, eu e o Piperno. Pô, tantos shows. Michael Jackson, Madonna. Michael Jackson, Piperno foi também. Ele é menudo. Aliás, agora completou 40 anos daquele time maravilhoso do Sininho, os Menudos. O São Paulo teve um dos maiores tempos sem poder jogar no estádio, foi exatamente por conta do show do Menudo em março de 85. O gramado ficou absolutamente impraticável, era um show sábado à noite e no domingo tinha só Corinthians e Flamengo pelo Brasileiro. E aí foi um terror, porque teve que pagar, era uma outra coisa, ainda o show do Menudo a gente sabe que era meio devastador mesmo. Lamentavelmente até teve morte em São Januário um pouquinho antes. E o São Paulo ficou 2 meses sem poder jogar por conta do estado do gramado, que ficou um negócio inacreditável, depois se mudou, se melhorou e tal. Normal isso, pô. Só para corrigir, Pedrinho, que eu falei Lucas Moura, Pablo Maia e Wendel, é Lucas Moura, Pablo Maia e Ferreirinha. O Ferreira também. Os jogadores que são aí agenciados pelo Júnior Pedroso, né? Tá escrito o nome dele ali. E foram todos eles titulares no jogo de ontem. Não tinham sido no primeiro jogo, foram titulares no jogo de ontem, então... Estamos perdidos, cara. E não foram bem, nenhum deles foi bem. E acho que eles também não têm culpa, enfim, embora algum deles, principalmente o mais experiente, imagino eu, pelo menos é uma opinião minha, os amigos podem concordar, discordar, que um jogador mais experiente, líder de elenco como o Lucas, poderia chegar pro cara e falar, pô, cara, você não pode postar um negócio desse. O ambiente aqui não tá legal, a gente tá com vários problemas, não publica isso, porque vai fazer ruído, vai fazer barulho, e tudo que a gente não precisa é mais uma lenhazinha na fogueira nesse momento. Então, foi inadequada a publicação dele. Ele pode estar insatisfeito porque os clientes dele não jogam, mas ele não tem que publicar esse tipo de coisa na rede social. Isso a gente está perdido. E a gente está agora cada vez mais perdido, que a gente tem que analisar, lamentavelmente, postagens de empresário jogador, cara. Estamos perdidos, velho. E nós temos a publicação dele, João Pedroso, empresário aí do Lucas, do Ferreirinha, tá aí, ó. Líder limitado não é aquele já começa errado, cara. Tecnicamente tem limitações, mas aquele que não consegue nem ter a confiança do seu grupo.
esse não tem muito para onde ir. Líder tem que liderar a sua equipe. Você tem que ler do jeito que o cara escreveu. Vamos lá. Líder tem que ser liderar sua equipe. Assumir os seus erros sem expor seu time. Errou, apenas assume e tenta aprender com seus erros. E o Crespo... Foi logo depois, minutos depois do jogo contra o Mirassol, essa publicação no domingo, né? O São Paulo levou aquela cacetada. Ele não cita nome de ninguém, o que pra mim é péssimo, porque é uma coisa que eu odeio, é indireta. Se você quer falar alguma coisa pra alguém, você fale. É você. Algumas indiretas, mas nesse caso, ele falou Raí. Então, nesse caso, claramente é uma indireta pro treinador. O jogo acabou de acabar. Condomínio, velho. Pode ser problema no condomínio. Acho que não é pro síndico do condomínio. Não é pro síndico dele. Enfim. Ou não é pro cara que, sei lá, enche o tanque do carro dele. Então, assim, ele tem que se colocar no lugar de uma peça que vai ter repercussão, né, nesse tipo de coisa. De repente, tava falando do Mirassol, que era líder do campeonato naquele momento, pode e já também deu uma porrada no Mirassol, já que tinha vencido o time de algum dos jogadores. Sei lá, a gente claramente é uma... Ele escreveu isso pro treinador, é claro que é óbvio. É só você conseguir juntar uma coisa com a outra, que é claro. Mas era difícil para ele juntar as palavras. Não, essa dificuldade ele teve também, né? Porque assim, se você vai detonar também, não é querer ser mais chato do que eu já sou, mas se você vai detonar alguém, presta atenção, pelo menos no português, né? Porque já começa, a terceira palavra já está errado, né? Cara, escreve, relê, sabe? Minimamente, não estou falando para ser o professor Pasquale, mas pelo menos se é para detonar alguém, para não ser detonado por um negócio básico, né? E o Crespo respondeu, tom irônico do Crespo na entrevista coletiva. Muito bem. O técnico do São Paulo fala, você acompanha aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. O empresário do Lucas Moura colocou nas redes sociais sobre escolhas. E o Luciano acabou de fazer um desabafo. Desabafo também, agora na saída de campo, falando que... Tanto para começar a falar de empresário, não vou dar a minha opinião, porque acho que o empresário tem que falar com o empresário. O jogador, o protagonista deve falar com o protagonista. Então, se o empresário tem que falar uma coisa para mim, eu tenho o meu empresário. Fala junto, não tem problema. Protagonista fala com o protagonista. Se Lucas Moura ou outros, não sei se tem, querem falar comigo, fala comigo e eu falo com ele. Então, empresário fala com o empresário, protagonista fala com o protagonista. Para mim, simples. Que loucura, hein? Que loucura. Mas mandou bem o Crespo nessa, não é, Picaro? Tomou distraído ainda, né? Empresário fala com o empresário, protagonista. Tipo, você não é o protagonista, né? Então dá uma seguradinha aí, se você quiser falar com o agora protagonista, eu não conhecia. Ou talvez até eu conheça, né? Porque tem tanta gente. A única coisa, muita coisa ruim da gente não ter mais acesso aos treinos, né? Mas, pô, em treinos dos clubes eu conheci muitos dos empresários, né? Mais do que em estádio, mais assim, o pessoal falava, ou a gente conhecia e tal. Hoje é cada vez mais difícil conhecer todo mundo, né? E fica pior ainda com esse tipo de cobrança exacerbada, né? Mandou bem o Crespo, hein, Piperno? E o São Paulo mandou bem, ganhou, né? Fez o que tinha que fazer, ganhou o jogo. Mais importante. Então, como ele é empresário do Vitinha e também do Dembélé, então ele deve estar acostumado a fazer esse tipo de crítica, né? Porque, afinal de contas, o staff dele tem só superstars da bola, né? Então, claro, que ele se sente incomodado. Puxa vida, como é que alguém ousa não escalar o meu jogador, que afinal de contas é mundialmente reconhecido, né, por todo o seu valor e tal, etc. É mais um imbecil que atrapalha o ambiente. Um ambiente que, aliás, já está excessivamente convulsionado, né? Assim, sabe que tem umas coisas irônicas de São Paulo, né? Uma delas é esse negócio de serem necessários 171 votos para o impeachment. O São Paulo na era do 171 também. Acho que nada... Combina bastante com a situação, né? No momento, ele é bem traduzido aí. Talvez algum numerólogo tenha feito essa sugestão ao São Paulo. Não. Mas, ainda bem que o Crespo foi muito lúcido e consiga, de certa forma, na medida do possível, tentar blindar o seu elenco disso aí. Ele pode não ser... Por exemplo, um Carlos Bilhardo, um Menotti, tal, uns grandes argentinos, tal. Mas assim, como é que alguém pode querer cobrar a comissão técnica de São Paulo por esse momento? São Paulo passou períodos muito difíceis e também de alguns azares. Veja, o São Paulo perdeu os 3 centroavantes que ele tinha no ano passado
por lesões graves. Até te dando um dado, Pipa, que o Crespo falou ontem na entrevista coletiva, eu nem tinha me atentado a isso, ele falou, tirando os goleiros, eu tenho hoje 22 jogadores à disposição. Dos 22 jogadores que ele tem à disposição, 6 voltam de lesões graves. Isso. E outros 2 acabaram de chegar. Ou seja, são menos 8 num grupo de 22. Então, o restante 14. Tem que jogar. É lógico. Então, muita gente não presta atenção nesse tipo de detalhe e só atrapalha. O campeonato, ele tem, repito o que eu disse ontem, uma pegadinha para os clubes grandes, para aqueles grandes que começam o ano de forma meio instável. Para os grandes o campeonato é mais difícil do que para os outros, também dentro de campo. Não é só pela carga, pelas cobranças, pela responsabilidade. Mas é que um grandão ele vai ter que necessariamente enfrentar todos os outros grandes. Um time intermediário como é o São Bernardo, ele não vai ter que enfrentar os 4 grandes. Porque, enfim, é o regulamento do campeonato que determina isso. Acho que o São Bernardo, inclusive, pega só 2 dos grandes. Então, o que isso significa? Que do segundo bloco para baixo, em tese, é mais fácil pontuar. Só que para classificar vai sair todo mundo do mesmo bolo e para cair também. Então, o São Paulo estreou contra um time de Série A, fora de casa. O São Paulo estreou contra um time de Série A que no Campeonato Brasileiro não perdeu nenhuma em casa. Então, numa primeira rodada de campeonato, quando volta todo mundo de férias, meio fora de forma e tal, né? O Mirassol jogando em casa, ele vai deixar de ser favorito? É claro que não, ele vai ser favorito contra um São Paulo que também está sem treinar, também está catando aí, né, o que sobrou do seu elenco e que terminou mal a temporada. Então, o São Paulo deu azar também em relação a isso. Só que, veja, um campeonato de estilo tão curto como esse, ele é implacável para qualquer deslize, para qualquer erro, com qualquer deslize e erro, e também com esse tipo de azar. Então, o São Paulo perdeu em Mirassol. Se ele perde o terceiro jogo para o Corinthians, em Itaquera, e se tropeça ontem, empatando ontem, seria apenas 1 ponto em 9 possíveis. O São Paulo só teria mais 5 jogos para recuperar, e nesses 5 jogos ainda pegar Palmeiras, Santos e tal. Então, o caminho é difícil. A gente está falando de um campeonato estadual com um novo regulamento, com um novo formato e de tiro curtíssimo, mas que tem 10 dos 40 times de séries A e B do futebol brasileiro, 25%. Então não é um campeonato fácil. A gente fala disso toda hora, de vários projetos, de vários bons times no interior de São Paulo, muito bem estruturados. Então não é fácil um time que depois de 2, 3 tropeços se recuperar. E São Paulo tem que tomar cuidado com isso, até porque a diretoria não ajuda. Muitas vezes esse tipo de manifestação de empresário também não. Então é muita carga em cima de uma comissão técnica já bastante cobrada e de um elenco bastante escasso. E tem uma outra coisa também, rapidamente, só sobre a tabela, né? Eu não estou aqui dizendo que tem uma teoria de conspiração, eu sou completamente contra essas coisas, ou algo feito deliberadamente para prejudicar alguém, mas a tabela que a Federação Paulista montou para o São Paulo também é uma loucura, né? Lógico. Mirassol fora, Corinthians fora, Palmeiras fora e só o Santos, dos principais jogos, como mandante. É o único que tem essa tabela. O Palmeiras tem esse mesmo calendário que o São Paulo, só que ele recebe o São Paulo, recebeu o Santos e vai receber o Mirassol. O Corinthians tem esses mesmos jogos, menos o Mirassol, e jogou contra o Bragantino. Mas ele tem 2 clássicos como mandante, São Paulo e o clássico também contra o Palmeiras. Vai ser na casa também do Corinthians. Cara. E o Santos, citei a mesma coisa. E olha como São Paulo é o único brasileiro. São Paulo é o único que tem essa tabela. Dos 4 principais desafios do campeonato, São Paulo jogou 3 como visitante. É difícil. E começa, estreia no Campeonato Brasileiro contra o campeão de Libertadores e campeão do Brasil. É muito difícil. Mas é que tá errado ali, a gente tá escrito o Paulistão. Um dos jogos com o Santos é pelo Brasileiro. É o do dia 4. É o segundo que é pelo Brasileiro. Cara, o Eurico Miranda, que se perca pelo nome, mas enfim, ele tinha uma tese à época, já desde os anos 80, que era o seguinte, que no futebol brasileiro, por termos 12 grandes, era fundamental a presença de outros clubes de menor investimento, de menor torcida, para dar um respiro. Porque realmente das grandes ligas do mundo, você pode discutir se um clube já foi maior, ok, tá valendo, mas são os 12 grandes, né? Os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 de Minas e do Rio Grande do Sul. Fora outros que o Atlético Paranaense nos últimos anos, o Bahia agora, enfim. Gente, o que está errado aqui, mas enfim, o Paulistão, mas a tabela é essa. São Paulo, São Paulo e Santos, depois Santos e São Paulo. Gente, isso aí, pega o Bayern de Munique, pega o Real Madrid, pega o
o Arsenal, que é o grande líder, ou o Chelsea, campeão da Copa do Mundo de Clubes. Ninguém tem uma tabela assim. Ah, mas são 2 campeonatos. Mas mesmo assim, cara, não existe você só pegar, por exemplo, o Big Six na Inglaterra. Não tem. Você pega um time pior no mesmo... É muita pauleira e, de novo, sempre é temporada. É uma porradaria. Então, isso vale para a torcida. E, aliás, palmas para a torcida de São Paulo. Ontem, antes do jogo, até peguei com o grande Alexandre Gisbrecht, do Anotações Tricolores. Grande, Ale. A informação de qual havia sido o pior público de São Paulo nos últimos anos. Foi o São Paulo e Vasco, em 2019, 1-0 para o São Paulo. Era, acho que 11 mil torcedores. Não, tá no laptop, não lembro quanto é que era. Mas acho que eram 11 mil torcedores no Morumbi. Cara, e ontem a venda, né, Raí, até no começo da tarde era... A hora do programa, 8 mil. Então, 8 Tava no ar aqui, foi em busca da informação, isso. 8, depois evoluiu para 14 no fim da tarde. 16, né? Até o 16. Cara, e com a chuva que tinha, né, com um momento ruim. Então, assim, de novo, a torcida de São Paulo, em todos os sentidos, não merece o time e, sobretudo, a instituição dos últimos anos. Porque ela consegue levar 16 mil pessoas ontem, com a chuva que estava, com a fase que estava, e de novo esse recorde negativo não aconteceu, que era de 2019, aquele jogo contra o Vasco pelo Brasileiro. É muito impressionante. Em torno do estádio todo alagado, né? Tudo, você não consegue chegar historicamente ali, por questão do... Pode até parecer uma desculpa. Ah, estão passando pano. Não é. Mas é como é a geografia do local, né? Sim. As ruas do Morumbi enchem de água. Ali é assim, um funil ali. Quantas vezes o clube social, o próprio as obras no Tanto que tem uma obra lá imensa em andamento há muito tempo. Não, e é interessante, né? O Palmeiras é a mesma coisa, né? O Palmeiras teve que fazer o jardim suspenso em 64, porque aquela região alagava muito e ainda alaga ali no Shopping Bourbon e tal, enfim. Então, assim, o público ontem foi muito bom. Muito bom, cara. E não parou de chover um minuto, né, durante o jogo. Choveu durante o jogo. Eu cheguei umas 6 da tarde, mais ou menos, no Morumbi ontem. E estava chovendo muito forte e continuou. O jogo inteiro choveu. Não parou em nenhum momento. E 9h30... 1 da manhã, mais ou menos, quando eu saí do estádio, parou de chover. 9h45. Pois é. É tarde, velho. Pô. Aqui agora ainda tem a estação do metrô mais antiga, mas não tinha, né? Assim, não é fácil você chegar, sair e tal. Dá para dizer que foi um excelente público, 16 mil pessoas. E essa sexta-feira pode marcar um dos dias mais importantes da história do São Paulo, porque hoje tem a votação do impeachment do presidente Júlio Casares. E após uma liminar na Justiça, a votação será híbrida, ou seja, não tem mais aquela coisa que o conselheiro tem que ir presencialmente lá para votar. Pode votar remotamente. Depois de muita briga, né? Depois de muita briga. Precisaram brigar muito na Justiça. Pleno 2026. O Piperno que disse aqui que era mais fácil tirar o presidente da República do que tirar o presidente do São Paulo. Não, porque e agora, 75%. Que era o 194. Você acha que continua difícil? Não, agora... Ou, tipo assim, a situação que a oposição do São Paulo quer tirar o Júlio, né? Melhorou para a oposição do São Paulo nesse quesito aí de para te ajudar, Pipa, só no seu comentário. Na apuração de alguns conselheiros de oposição, a conta é de 203 votos a favor. Bem mais do que os 170. O Lian, inclusive, ontem estava me passando essa conta. Encontrei no Morumbi ontem, Daniel Lian. Sim, estava... Daniel Lian, ele me abriu mais de 10 grupos aí de, enfim, WhatsApp de torcedores do São Paulo. Falou, tá aqui e tal, tô vendo esse. Aí a conta deles dava sempre em torno de 200 e pouquinho. Eu acho que... Bom, primeiro que a regra dos 2/3 é uma coisa consagrada em altas cortes e também no sistema político do Brasil, para, por exemplo, tirar ministro do STF, presidente da República, governador. Então, por que no São Paulo teria que ser de 75%? É óbvio que isso foi uma tentativa de blindagem, e aí vem a questão, que eu acho que é a mais importante de todas. O São Paulo é um clube que afundou nos últimos anos, porque o São Paulo, como quase todos os clubes associativos, o São Paulo vive refém dos parasitas da carteirinha, vulgos conselheiros. Um bando de gente que não faz nada, são preguiçosos, são sanguessugas da história do clube, de qualquer clube, e eles gostam de favor. É do cara que leva um molequinho para entrar no campo, é do outro que pega uma boquinha lá numa viagem com a delegação, uma carona no avião, um ingresso aqui, um camarote ali, essas coisas que a gente está vendo, né? São os parasitas da carteirinha, eles não fazem nada. Você, torcedor, que reelege esses caras, você é um idiota e cúmplice. Porque é o seguinte, você sabe que ele não vai fazer nada. Quando tem que minimamente se empenhar para qualquer tipo de investigação, eles não fazem nada. Porque, vejam só, no São Paulo, isso não começou agora com a história do camarote,
ou com o saque em dinheiro, lá de, né, os múltiplos saques em dinheiro, uma coisa meio incompatível aí com a área com a era do Pix e de outros serviços financeiros. Né? Parece que só o São Paulo é reduto disso ainda hoje, né? Até porque o São Paulo também é mais atrasado, parou no tempo. Talvez a gente no São Paulo daí, emitindo muito cheque, sacar na boca do caixa, né? Esse tipo de coisa no São Paulo. Então, o São Paulo preserva, como nenhum outro grandão, o parasita da carteirinha. Então, o parasita da carteirinha do São Paulo e também do Corinthians, o que ele faz? Bom, o Casares está caindo de maduro, ou de podre para alguns. Então, o que eu vou fazer? Então agora eu vou migrar para o outro grupo. Daqui a pouco, o líder do outro grupo também está com dificuldade política, então ele vai pular para a nova oposição. E ele fica rodando de grupo em grupos políticos a vida toda. No Corinthians, por exemplo, todo mundo que está aí, em algum momento já foi Andrés, ou Mário Góes, ou Roberto, ou não sei quem, ou Duílio. Então eles vão migrando de grupo para grupo. Só que o clube está afundando já faz tempo e eles não fazem nada. Não tem governança. Não tem nenhum tipo de investigação, não tem nenhum tipo, sabe, o mínimo alerta. Porque, por exemplo, vão ver o torcedor de São Paulo, o sócio de São Paulo, onde é que estavam esses caras, por exemplo, quando o Carlos Miguel Aidar caiu em 2015. Né? Estavam todos lá. Todos lá. E o Aidar retornou à presidência de São Paulo naquele momento, porque ele também trazia no seu bloco de apoio um grupo que achava que o São Paulo tinha que se renovar depois do período lá do Juvenal. Só que a turma que estava com o Juvenal depois migrou e passou a dar apoio para o Aidar. Aí o Aidar caiu, eles foram dar apoio para os outros. Então é sempre assim. A ditadura da carteirinha, os parasitas da carteirinha são umas desgraças. Então não é o Casares que está afundando. É exatamente esse sistema de forças políticas. Então, o que vai acontecer a partir de hoje? O Casares provavelmente cai e amanhã vem um outro ungido pelos parasitas da carteirinha. Vai mudar alguma coisa? É óbvio que não. Enquanto não for implodido esse sistema, o São Paulo vai continuar andando em círculos, como acontece com o Corinthians e com outros grandes clubes do Brasil. O Casares pode ser o primeiro presidente na história do São Paulo, Raí Monteiro, a sofrer o impeachment. São Paulo já teve na sua história 10 renúncias. A última foi a do Carlos Miguel Aidar. Break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Muito obrigado pela audiência. Vai deixando o seu like, o assunto aqui é São Paulo. E já vamos falar do Flamengo, porque hoje vai ter uma reunião decisiva que pode selar a chegada de Lucas Paquetá ao Mengão. Mas falando do São Paulo agora, Raí Monteiro, que pode ser um dos dias mais importantes aí da história do clube. E o Júlio Casares pode ser o primeiro presidente do São Paulo a sofrer um impeachment, Raí. Eu acho que vai acontecer. Com essa perspectiva aí de 200 votos, né? Com a contagem que alguns conselheiros da oposição têm, eu imagino que vai ocorrer aí esse afastamento. A gente já tinha trazido a informação aqui há 2 semanas, talvez, né? De que 4 grupos tinham saído da coalizão, 4 dos 6, né? Tinham saído da coalizão. E isso já tinha enfraquecido bastante ao Casares e a possibilidade dele de permanecer no cargo. Então, ao passo que ele vai perdendo força política, a tendência é que ele acabe sendo, de fato, afastado, porque o impeachment ele é um processo político. Isso nada tem a ver com os resultados do time. O Casares não vai cair, se isso acontecer hoje, porque o São Paulo não ganhou a Libertadores no ano passado, caiu para a LDU. Porque o São Paulo não foi campeão paulista, foi eliminado para o Palmeiras. Porque não andou mais na Copa do Brasil, caiu para o Atlético Paranaense. Ou não conquistou, via Campeonato Brasileiro, uma vaga na Copa Libertadores desse ano. Não é por isso que ele vai ser afastado. É porque ele perdeu a força política, ele perdeu a capacidade de governar. Então isso vai fazer, imagino eu, né, nessa votação de mais tarde, com que ele seja afastado. E o fruto disso, claro, são todos esses escândalos que o São Paulo está envolvido, que o nome do clube foi colocado pela gestão dele. Não sei se ele é culpado, se ele é inocente, não cabe a mim julgar, a justiça vai fazer esse processo da forma legal e correta. Mas que muita coisa errada aconteceu na gestão dele é um fato. Os camarotes, carros, canetas de emagrecimento, que até já caiu no esquecimento essa história, foi a primeira, né? Foi o que puxou a fila aí desses escândalos. Aí saque de dinheiro do clube, dinheiro da conta do clube na boca do caixa, pequenos saques.
Então, tem muita coisa esquisita acontecendo no São Paulo nos últimos tempos, né? O clube tem sido lesado e alguém vai ter que pagar por isso. Não dá para ficar por isso mesmo. Ah, não, tivemos um erro aqui, não foi uma má intenção. Não, alguém vai ter que pagar por isso que foi feito com o clube, com o dinheiro do clube, com o patrimônio do clube. E nesse caso, especificamente da cadeira da presidência, vai ser ele. Se depois na justiça também será, aí a gente vai ver mais adiante. Mas para hoje, o meu palpite, baseado nessas informações todas, apurações, enfim, um pouco da sensação, né, é de que ele vai cair por ter perdido a capacidade de governar, perdido os pares, né, que estavam ali com ele, todos soltaram a mão. Mas como disse o Piperno, esses pares que soltaram a mão dele já soltaram de outros e no futuro próximo, se precisar, soltarão de outros. E eles vão continuar lá, porque o São Paulo é o clube mais antidemocrático do futebol brasileiro. Clube em que 253, 54, 55 conselheiros decidem a cada 3 anos o futuro do clube. É um grupo muito pequeno, um colégio eleitoral muito, muito pequeno do São Paulo. E esse é um dos pontos que precisa mudar para ontem. Vai mudar? Acho que não, porque esse é o sistema que mantém essas pessoas lá. Por que elas vão romper com o sistema que mantém elas lá? Não vão, né? Então, para mim, a perspectiva do futuro ela não é tão promissora assim. A saída do Casares, para mim, é importante, necessária, mas não é isso que vai fazer com que o São Paulo caminhe numa direção muito, muito positiva ou muito melhor do que está acontecendo agora. Eu acho que no Conselho de São Paulo deve ter uma plaquinha com a célebre frase lá do romance O Leopardo, né? Preciso que as coisas mudem para que tudo continue sempre igual. Il Gatto Pardo. Il Gatto Pardo. E aqui no nosso chat, a sensação da galera, você que participa aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, o Oswaldo. Era com a Cláudia Cardinale, né? Cláudia Cardinale. Por isso que o senhor, né? Eu vi no final do ano passado, independente do falecimento de Cláudia Cardinale. Tem uma série também que não é tão boa. Tinha o seu valor, né? Cláudia Cardinale. Certo. Mas Sofia Loren. Sofia Loren, Cardinale e Ornella Muti. Aproveitar que a minha mulher hoje não está. Ornella Muti também. Perfeito. Excelente atriz italiana. Excelente. Mônica Bellucci também, podemos citar um. Enfim, vai, segue. O Oswaldo tá falando aqui, ó, que ele falou: eu, São Paulino, acho que será ótimo afastar o presidente, que não tem condições de continuar depois de tanto desgaste. O Fernando Marques tá falando que o São Paulo vai cair para a Série B desse jeito. Gabriel Félix. É o mais provável. O Aparecido Gonçalves Freitas, Piperno e Mauro Betting, excelentes comentaristas. Aí, ó, Antônio Gabriel de Souza, o Reginaldo. Enfim, todo mundo ligado aqui no futebol da Jovem Pan. No momento que o São Paulo vive, Pipa, é mais fácil ganhar uma Libertadores ou cair para a Série B? Não, mas também se eu vou, enfim, quer dizer, enfim, no momento que eu vivo, é mais fácil eu casar com a Gisele Bündchen. Mas o amigo aí comentou que desse jeito vai cair. Você falou, não é para tanto. Não, no momento que o São Paulo vive, o mais provável é ganhar um grande título, o da Libertadores, que para mim é mais acessível do que outros. Hoje é mais fácil ganhar a Libertadores do que ganhar um Campeonato Brasileiro. Ou ganhar, ou cair para a Série B. Cair para a Série B é o que é mais provável de acontecer. Não vai acontecer nenhuma coisa, né? Eu também acho que não vai acontecer nenhuma coisa nem a outra. Mas o que é o mais provável... Está se tornando um catastrofista. Não, é só o que é, com a probabilidade maior. A probabilidade maior... O Corinthians fez ano passado. Bom, esse trabalho conseguiu estar pior do que está o São Paulo. Agora ganhou o Paulista e a Copa do Brasil. Tudo é possível. Mas, exceção que confirma a regra. Mas o Oswaldo... Como o São Paulo de 2023 também. Então. Só que o torcedor de São Paulo quer uma condição aí que permita ao time, né? Claro. Brigar uma estrutura, né? Que condicione a está fazendo aqui uma análise sobre o momento. Não quer ganhar só a Copa do Brasil, ganhar esporadicamente, né? Ganha a Copa do Brasil e depois não vai ganhar mais nada. O torcedor quer que o time volte. O torcedor quer que o time volte a ser grande. Volte a ser grande no sentido de... Não é que o time ficou pequeno, não é isso. Mas que volte a ser grande no sentido de... Falaria o Carlos Migaidá para o Val. Essa bobagem foi ele que falou. Começou ali. É verdade. O que o torcedor quer é que o time volte a ser grande no sentido de poder competir, de brigar, de todo ano tá ali, um ano vai pra Libertadores, um ano chega na semifinal, um ano vice-campeão brasileiro, aí um ano ganha. Aí, de novo, como é Palmeiras e Flamengo, eles ganham, perdem, se alternam, mas eles estão sempre disputando. É nesse sentido de grandeza que eu tô falando, de grandeza de disputar, de ser considerado um time que vai brigar pelo título. Hoje não é. Hoje o São Paulo não entra em nenhuma competição falando, São Paulo talvez nessa aqui pode chegar, hein? Talvez aqui dá pra ser campeão. E até quando vai jogar a Sul-Americana, vai ser a Sul-Americana mais difícil da história
história, talvez. Também, sim, com o River, com o Racing, com vários times grandes da América do Sul. Então, os brasileiros também. Enfim, nesse sentido da grandeza que o torcedor quer que o time volte a ter. E o Raí tinha uma amiga que chamava o Racing de Racing também. Tá certo. Mauro Betting tá falando que tá certo. Tá certo, não, em algum lugar, senão o Racing da Argentina. Ô, Mauro, mas aí, o Oswaldo participou com a gente aqui e falou, tem que sair o Casares, muito desgaste e tal. Beleza. Sacana. Vai sair o Casares, mas vai melhorar o São Paulo? Essa é a dúvida, né? Porque eu não sei, não tem perspectiva nenhuma. Ninguém sabe nada. Quem que vai chegar e vai mudar o São Paulo? Não tem hoje uma figura dentro da política do São Paulo que o torcedor possa depositar. Paulo Nobre. Então, isso que eu ia falar, não só uma figura, alguém que pague a dívida quase que impagável do São Paulo. Tá quanto agora? Agora me deu um branco. 900, a última atualização, 910. Quase 1 milhão. E aquela coisa... Outro dia, Mauro, eu estava em um outro centro de custo, e aí eu falei, não, porque o São Paulo está perto de 1 bilhão de dívida. Aí o cara foi e comentou, num desses chats aí, esse comentarista está errado, a dívida é 910 milhões, não é 1 bi. Mas você falou, não, se você pensar 90, não é pouca coisa, mas se você pensar no montante e pro São Paulo, assim, bem colocado, né? É muito difícil falar depois do Raí e do Piperno, e até pelo conhecimento que eles têm e de tudo que eles falaram, eu concordo, só para acrescentar, tudo que eles falam, mesmo sobre esse assunto, concordo tudo. Já falei bastante, mas eu quero pegar ainda 2 ganchos, assim, até por uma questão que eu falo também há décadas e não em relação só ao São Paulo. Eu odeio ditados, frases feitas. Por exemplo, até que o Raí usou, cereja no bolo. Não é cereja e é pior coisa do bolo. Você não gosta de uma cerejinha no topo primeiro do bolo? Que não é cereja, segundo é pior não como também. Cereja do bolo. Mas eu não como, não. Ontem depois caiu um pé d'água no Morumbi, aí você vem falar da cereja do bolo. Exato. O pé d'água é uma boa expressão, cereja do bolo não. Mas tem várias frases que a gente não sabe o porquê. Por exemplo, separar o joio do trigo. Ninguém sabe o que é joio. Então, se viesse um joio do trigo, a gente não saberia separar. E na imprensa, normalmente, a gente publica o joio e joga fora o trigo, né? Mas enfim, mas tudo bem. No caso do São Paulo, e não só do São Paulo, abusando então da expressão, se conselho fosse bom, qual que é o dito popular? Se conselho fosse bom... Não se dava. Não se dava, se vendia. Lamentavelmente, como os conselhos de modo geral não são bons, eles são mais vendidos do que dados, né? E se vende, às vezes, para pagar prestação, para pagar o material escolar. Tem vários e vários casos na história do futebol brasileiro, de grandes clubes, de menor visibilidade, em que o conselheiro recebe camisa do candidato... E o candidato ainda aparece em live falando que a coisa que ele mais gosta de fazer na vida é dar camisa do clube, isso é um fato real, para o conselheiro do clube. Enfim, e acaba sendo eleito por óbvio. Isso acontece. Mas ok, né? Até em eleição de síndico, de condomínio, tem isso aí. Mas, no caso específico do São Paulo, pela tradição, pelos cardeais tricolores, eu até entendo o cargo de vitalícios, só que tem muito vitalício nos clubes. Você precisa ter um senadão, assim, um cara que evite, eventualmente, que o clube se desvirtue, mas mais conspurcado do que está o São Paulo, e não só nessa administração, e vem sim desde Carlos Miguel Aidar, que vem sim desde Juvenal Juvencio. Quando o Carlos Miguel Aidar arquiteta juridicamente o 3º mandato, a coisa desanda, como desandou no Vasco do Eurico Miranda, como desandou no Corinthians do Alberto Dalib, como desandou no Palmeiras do Mustafa Contursi, como em parte desandou um pouco com o Marcelo Teixeira, que agora volta ao Santos. Gente, continuismo é uma prática deplorável. Ah, mas ganhou muito Eurico, ganhou muito do Alib, ganhou muito Mustafa, ganhou muito o Marcelo Teixeira, ganhou demais também o Juvenal e Carlos Miguel, ok. Mas daí você achar que se você vier faltar, vai acabar o time vai ser rebaixado... Infelizmente, os 3º, 4º mandatos, as perpetuações do poder levam a isso, ao despudor que você tem. E quase sempre são golpes, ou, enfim, manobras que são evidentemente legais, porém não me parecem legítimas. Porque, inclusive, você legislar em causa própria é terrível. E a experiência que o Piperno tem muito mais de analisar outros assuntos, e todo o processo de impeachment é um processo político, você pode usar o que for. Pode ser uma Fiat Elba, pode ser uma pedalada fiscal, com ou sem razão, pode ser outros tipos de crimes ou suposições de crime. Você sabe que a coisa é basicamente política para o síndico de prédio, para clube e para a presidência de um país como o Brasil. Aliás, só fazendo um parênteses em relação a isso, em nenhum desses processos que geraram esses impeachments,
o afastado acabou sendo condenado pela justiça depois. Sempre importante lembrar. Eles recebem uma condenação política. Mas isso não significa que o fato... Exato, até porque me parece também que o Congresso, a Câmara dos Vereadores, o Congresso, aí claro, a Câmara dos Deputados, Senado, enfim. Mas o Piperno tocou um ponto que eu também toco sempre. Político não presta. Cartola de clube não presta. Jornalista esportivo eu sei que não presta mesmo. Mas, gente... Não, no caso jornalista. Mas quem que elege? Essa é a questão que levanta o Piperno. Assim, quem que bota o vereador? Quem que bota o deputado estadual, federal e o senador? Quem, graças a Deus, voltou a eleger prefeito das capitais desde 85, governador desde 1982 e presidente da República, o voto direto desde 1989. Você. Eu. Tá? Às vezes eu sei, como aconteceu recentemente comigo, eu mais vetei um candidato do que votei no outro. Mas você também não vou dizer que seja cúmplice, mas está no mesmo time. Você que vota e você que cobre. E exija. E cobrar não é só postagem inócuas, mas que você deve se manifestar. Não é só também o Cobô a Paz, diretoria de Jim Carrey. Não é nunca pela violência. Né? Não é arrancar, sequestrar o cara que caiu de Maduro ou não, e fica claro aqui. Também. Não é, evidentemente, invadir a Groenlândia também, mas, enfim, é você ter uma capacidade de poder dialogar e ter responsabilidade em quem você vota. E, lamentavelmente, no clube, como destacou o Raí aqui, às vezes você vota porque o cara vai garantir uma qualidade melhor na empadinha do bar do tênis. Sim, é isso. E quando você vota em alguém por conta da empatia do bar do tênis e não por aquilo que ele pode fazer em termos de compliance, de administração, de financeiro, do jurídico de um clube de futebol, né? Porque, de novo, gente, a gente está analisando aqui o São Paulo Futebol Clube, tri da América e tri mundial. A gente não está falando, e eu vou falar de uma potência, mas que eu estou falando porque esse é o teu lugar de fala, que é o Esporte Clube Pinheiros, que é o maior clube olímpico da América do Sul, que é o clube pelo qual eu sou sócio, porque eu e meu pai não quisemos ser sócio do Palmeiras, porque a gente já se mete mais do que devia, então ele não queria ser cobrado até nem instado a ser, eventualmente, conselheiro. Então não tem lugar de falar nem do clube pelo qual eu torço, imagina um clube que não é o meu, que é o de São Paulo. Mas, de novo, a gente pode, você que é do sócio do clube que elegeu esses conselheiros, você pode cobrar. E sempre lembrando que no caso dos 4 grandes paulistas, os maiores, Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, o clube que tem mais conselheiros que não torcem necessariamente pelo time de futebol é o São Paulo. Isso já foi um problema até na época do São Paulo bicampeão, tricampeão do mundo. O São Paulo, eu sempre que, inclusive, um dos melhores amigos que eu tenho era conselheiro de São Paulo e palmeirense. Eu não quero ser talibã, mas eu acho que é o seguinte, ser conselheiro do Corinthians, você só pode ser corintiano. É claro. No geral do Flamengo, uma coisa é você ser... Gente, a gente não está falando aqui da eleição do paulistano, do Harmonia, do Alto de Pinheiros ou do Pinheiros. A gente está falando com o São Paulo por quê? Porque é o São Paulo Futebol Clube. Não, e uma coisa, né, é você ser sócio do clube no sentido de frequentar as instalações. Por exemplo, eu não sou palmeirense, mas um clube mais próximo da minha casa é o Palmeiras. Não sou sócio do Palmeiras, não serei, não seria. E tem vários que são... Mas se eu fosse optar por essa modalidade, para ter um lugar para um lazer, para ir numa piscina, numa academia ou qualquer coisa do tipo. No bar mesmo? Seria, ou no bar da piscina, seria no Palmeiras, porque é mais próximo da minha casa. Do Allianz Parque é 300 metros da minha casa. Seria mais perto. Mas não é o clube pelo qual... Eu moro a 900 metros do Morumbi. Então, não é o clube pelo qual eu torço. Então, eu não seria, porque também não tenho interesse em ser. E por isso que é importante essa separação. Porque o cara que é sócio do clube vai lá curtir a piscina, a bote, seja eleito a sauna. Gente. Exato, beleza. Tá tudo certo. Ninguém tá demonizando essas pessoas. Bem, claro, só que os problemas que elas têm, os problemas, né, que é a piscina, a sauna, a academia, são problemas que não têm a ver com a festa junina de 3 milhões de reais adicionais. São problemas que não têm a ver com o time de futebol. O time de futebol não tem nada a ver com a sauna, com a bocha, com o berçário que tem lá no Clube do Morumbi, que é um clube muito legal, bonito. E o estádio do Morumbi está num momento maravilhoso. O estádio super organizado, pintado, com várias, inclusive, muito legal. Passou por um bom trabalho feito nos últimos tempos, o estádio. Né? Não foi feita uma reforma ampla, mas ajustaram muito. O estádio está muito legal. Estruturalmente o estádio melhorou bastante. Então são coisas que precisavam ser separadas até por isso. Que é o cara que quer cuidar da sauna, que ele vai lá no final de semana para ficar na piscina com a mulher, com as crianças. Beleza, tá tudo certo, é legal, é a opção de lazer que a pessoa tem. E o futebol é outra coisa. E as pessoas que cuidam do futebol têm que cuidar do futebol. E as pessoas que cuidam do clube, cuidam do clube. Aí eles fazem festa junina de 3, 100, 300 milhões, de quanto eles quiserem. Eu já fui uma vez numa dessas festas juninas lá no Morumbi. É uma festa bem legal, organizada, um espaço imenso. Tem shows lá, tal, né? Os shows que o Piperno gosta bastante. Muito. Agora, isso não tem nada a ver. Isso não tem absolutamente
absolutamente nada a ver com o futebol. É esse o ponto. Tinha que ser cruzado, feito uma linha, ó, vocês aqui vão administrar o clube. E aí vocês se matam aí pelo salgadinho, pela piscina, pela bote, pela carteirinha, pela festa junina, pela festa de fim de ano, o que vocês quiserem. E o futebol são outras pessoas que vão tocar. Eu acho que é esse o ponto principal para mim. E só rapidinho também, que eu já falei várias vezes, mas eu quero reiterar. Independente da decisão de hoje, e precisa ver se você decidindo hoje, se não vai ter liminar, as coisas que lamentavelmente a gente sabe, né? O maior problema de São Paulo é o seguinte, ficando ou não ficando a atual gestão, não vai pagar a dívida de 1 bilhão. Exatamente. Não vai vir quem vier, não vai... E não é nem culpa de quem vier. Pode ser, sei lá, não tem nenhum exemplo da administração do futebol. Vai virar o jogo de uma hora para outra. Vai voltar a ser o São Paulo que é, de formação em Cotia, de títulos em campo, de exemplo que ele foi dentro e fora de campo. Alguns nomes que eu citei aqui foram exemplares em alguns momentos. O Carlos Miguel Aidar teve muita coisa boa, não só para o São Paulo, futebol brasileiro. Juvenal Juvencio, pro São Paulo, teve muita coisa boa. Mas, cara, assim, não é que foram ultrapassados. Lamentavelmente, por erros próprios, por jactância, por soberba, se perderam e fizeram perder junto do São Paulo. E estou falando só em erros administrativos, não estou indo nem além, que é um dos motivos dessa votação de hoje.